Olha, um filme de ação não precisa ser tão complicado, tá? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Resgate 2, novo filme de ação dirigido pelo Sam Hargrave que está disponível na Netflix. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Resgate ou Extraction, no título original, foi o filme certo no momento certo em 2020 para Netflix. Afinal, a gente estava num período bem complicado, era o auge do lockdown, da pandemia da Covid-19 e com os cinemas fechados e poucos lançamentos aparecendo, você teve esse filme de ação bem simples, bem eficiente, que acabou causando um impacto bem grande até, né? Todo mundo estava em casa querendo algum filme de pipoca, algum filme de espetáculo, e o Resgate com Chris Hemsworth foi um filme que atendeu a essa demanda, né? Eu não acho que ele é um grande filme, nem nada assim, mas é funcional, eu acho que é um bom filme, e o que mais me chamou a atenção foi o trabalho de direção do estreante Sam Hargrave. Ele vem da escola Chad Stahelski, David Leitch, de dublês e coreógrafos de luta que se tornaram diretores. Assim como Stahelski e o Leitch estrearam com John Wick, o Sam Hargrave faz o debut dele com o Extraction, e você vê nesse tipo de diretor uma atenção e um cuidado muito maior para cenas de ação e coreografias de luta. O Resgate foi um sucesso para Netflix, supostamente, né, pelos números que eles divulgam, e rapidamente eles aprovaram uma continuação com um potencial de franquia gigantesco. Afinal, o Resgate tem envolvimento do Joe e do Anthony Russo, depois daquela parceria gigantesca que eles fizeram com a Netflix, que também resultou no Agente Oculto do ano passado. E agora, 3 anos depois, mesmo com a suposta morte do protagonista do Chris Hemsworth, a gente tem essa reunião com o Sam Hargrave, com os irmãos Russo, nesse Resgate 2, que segue fomentando esse aumento de catálogo da Netflix, mas que eu, pessoalmente, sendo bem sincero, não consegui enxergar além de um produto genérico para servir algoritmo. A história do filme segue novamente o soldado Tyler Rake, vivido por Chris Hemsworth, que depois de ser resgatado e passar meses em coma, se prepara para voltar à ativa. Dessa vez, Rake é contratado para resgatar a família de um poderoso chefão do crime em uma prisão na Geórgia, despertando a ira dos sindicatos locais. Eu gosto como a premissa básica que se estabelece nessa franquia de Extraction é literalmente uma missão onde você tem que tirar uma pessoa de um lugar. E eu acho que isso funciona muito bem, ele não tá fugindo muito da proposta, como por exemplo o Duro de Matar, né? Eu acho que o Duro de Matar é uma franquia que começa a colocar o John McClane do Bruce Willis em várias situações diferentes que não tem muito a ver com o primeiro filme, só pra você ver como o personagem se sai em outros cenários, né? O que também é legal, mas o meu problema com o Resgate 2 é o fato de que o Joe Russo, que é o roteirista do filme, parece que ele é incapaz de abraçar a simplicidade que esse tipo de filme precisa. Poxa, é o Chris Hemsworth tendo que entrar num lugar e tirar uma pessoa. É só isso que você precisa. Mas o Resgate 2 tem uma megalomania temática e dramática também, de querer desenvolver todos os personagens, de trazer relações complexas do Rake com os amigos dele, dos vilões, com a família, e nossa, todo o arco desses vilões, dessa esposa e desses filhos é insuportável. É longo, é pretensioso, parece que eles estão num filme querendo pegar aquela vibe do Bourne, aquela vibe de personagens que tem tons de cinza, que estão fazendo coisas ruins pelos motivos que eles acreditam, e além disso ser, na minha opinião, muito mal escrito, muito genérico, ter personagens que não servem pra nada, assim, que não tem muito carisma, não tem muito charme, também deixa o filme muito mais longo. Esse filme tem 2 horas de duração, ele é consideravelmente mais longo do que o primeiro filme, e eu penso, quem se importa com esses personagens, né? Obviamente, você tem que ter algum apego, você tem que se importar com esses humanos que vão ser resgatados pelo Chris Hemsworth, mas eu achei muito difícil, tudo muito genérico, péssimos diálogos. Eu acho que o Joe Russo deveria ter se mantido ao simples e focado na ação, porque o drama e a melancolia que esse filme tem aqui não é o forte. E assim, eu gosto do Chris Hemsworth, eu acho que ele manda bem no papel do Tyler Rake, que é o típico brucutu soldado dos anos 80 e 90,
com um timing cômico bem discreto, não tem nada muito de Thor aqui, felizmente. Eu acho que ele se segura. E eu achei curioso notar como o Tyler Rake nesse filme fala muito fuck off pra vários personagens o tempo inteiro. E eu fiquei pensando, isso tinha no primeiro já? Ele já soltava vários fuck off assim? Ou será que nesse meio tempo o Joe Russo, o Hemsworth e o Hargrave ficaram viciados em Succession e resolveram botar uma de Logan Roy em cima do personagem do Hemsworth? Fiquei pensando nisso o filme inteiro. Mas vamos lá, porque o que importa em Resgate 2 é a ação. E o Sam Hargrave definitivamente é um diretor muito ambicioso, dá pra ver que ele é empolgado, que ele tá tentando ideias bem grandes, como o grande chamariz desse filme inteiro aqui, que é essa sequência insana de plano-sequência que dura mais de 20 minutos. É uma cena de ação de 20 minutos, aparentemente sem cortes, né? A gente vai falar sobre isso. Eu aprecio essa ambição, não é todo mundo que tem esse tipo de ideia, ainda mais porque essa sequência envolve uma fuga de prisão com várias lutas e trocas de tiro, uma perseguição de carro e uma luta em cima de um trem em movimento. Então, são basicamente 3, 4 cenas de ação costuradas em uma só. Eu até gostei do resultado, mas eu não posso negar que eu acabei ficando meio cansado, porque é meio artificial também. Eu não sou muito fã do trabalho de câmera do Hargrave, eu acho que, pra mim, né, eu acho ela muito incessante, muito tremida, muito rápida, meio acelerada em alguns momentos. Eu percebi que tem uns momentos de coreografia de luta ali que parece que tem aquele fast forward, né, aquela velocidade no vezes 2, e pra uma linguagem que por si só é realista, o tipo de câmera que ele usa, quando você começa a ver os pontos de corte ou os efeitos visuais que estão ali tentando juntar essas sequências uma na outra, ele me tirou um pouco da ação, pra ser sincero. É curioso porque você tá tentando ser realista, mas o resultado é mais artificial do que outra coisa, né? Eu acho que atualmente a gente tem uma abundância, um excesso de plano sequência, todo mundo é louco pra fazer plano sequência, e pra mim, pelo menos, já não impressiona tanto como era anos atrás, sabe? Eu sempre volto pro Regresso do Alejandro Inárritu, né, que tem um problema muito grande nesse filme pra mim, que é por que quase tudo tem que ser em plano sequência. O Birdman tem um conceito, ele tá fazendo um filme inteiro em plano sequência, aquela é a ideia. Mas aí no Regresso e no Resgate 2, por exemplo, tá, por que essa cena não cortou ainda? Por que nós ainda estamos nesse plano? Tem algum motivo? Tem alguma coisa que você quer contar? E aí só me parece, uau, vamos ser ambiciosos. Uma boa ideia, uma boa intenção, mas o Sam Hargrave, por mais que ele tenha potencial, ainda não chegou aos pés de um Chad Stahelski, por exemplo. E olha, eu achei extremamente prejudicial que esse longo plano sequência esteja no primeiro ato do filme, porque absolutamente nada que vem depois dele é memorável ou garante algum interesse no filme, porque a missão meio que se resolve, né, depois dessa fuga aí, desse plano sequência. Então tudo que vem depois até tira um pouco do foco da ação, tem umas sequências aqui e ali, mas nada muito impressionante, é meio genérico no nível do Agente Oculto dos Irmãos Russo, que eu comentei aqui no canal, eu não sou um fã desse filme, e ele resolve apostar bem mais no drama, no trauma, nas relações de personagem, no que tá acontecendo dentro da cabeça do Tyler Rake, e simplesmente eu não tenho o menor interesse nisso, e com o roteiro bem fraco do Joe Russo, fica difícil se importar. Eu acho que até o primeiro filme, mesmo com os problemas dele, pelo menos criava uma relaçãozinha um pouco melhor com aquele menino que ele tem que resgatar. Eu não esperava muito de Resgate 2, porque eu não sou um grande fã do primeiro filme, mas esse daqui, sinceramente, eu consegui achar inferior. Eu acho que o Sam Hargrave tem ideias legais, ele tem um potencial muito grande como diretor de ação, e o Chris Hemsworth continua fazendo um bom herói do gênero. Mas essa necessidade do Joe Russo, do roteiro, de querer ser dramático, de querer ser complexo, simplesmente destrói o resto do filme pra mim. É um filme de ação, sabe? Não precisa querer ser Shakespeare aqui. Pra Resgate 2, eu dou uma nota 4. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam do Resgate 2 e se vocês estão prontos aí para mais filmes de Tyler Rake, porque eles com certeza vão continuar chegando. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.